Olá, olá, eu me chamo Aline Mirra e esse canal, o intuito é trazer esclarecimento por muitas coisas e questões sociais, da magia, da religião, da espiritualidade, que tá na internet o tempo inteiro e eu vejo que tem muita coisa equivocada, errônea e muito manipulada, que acaba trazendo a gente, de uma certa forma, continuar na manipulação e domínio daqueles que tendem o conhecimento, retém o conhecimento, né? Para que as pessoas fiquem confusas e continuem escravas. Nós sempre falamos da Matrix e outras coisas a mais, e esse tipo de cadeia ou aranha, né, teia de aranha, ela vem vindo desde o início da humanidade e sempre manipula a humanidade de alguma maneira. Na verdade, são três pilares que nós já sabemos, né? A economia, a política e a religião. Os três pilares. E aí dizem para todo mundo que religião não se discute, política também não. E espiritualidade, muito menos. E aí, se a gente não discute, logo a gente não abre a consciência e não vem num consenso. O que é discutir, gente? Discutir não é brigar, não é gritar com o outro. Discutir é dialogar o meu ponto de vista com o seu ponto de vista, até que cheguemos a uma conclusão, a um acordo. Isso é discussão. Discutir é dialogar pensamentos, sentimentos e posições. E só pessoas maduras, espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente conseguem fazer esse tipo de coisa. Quando a pessoa está totalmente manipulada por dogmas e crenças limitantes que está vindo desde a época que a gente se entende por gente, não é mesmo? Vem causando o quê? Discórdia. Porque um povo unido, ele vai contra aquele que está manipulando. Agora, um povo brigando, desunido, aqueles ali continuam e não precisam fazer muita coisa. Triste que as pessoas, né, as massas em geral, elas se deixam levar. E eu não tenho pena das pessoas. Não tem mesmo, não. Não fique assustado com isso. Não dá para ter pena das pessoas. Por quê? Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que gostam de ser mandadas, elas não querem estudar, ela não quer ser donas da própria vida, ela sempre quer acusar um outro, tá? Então, se ela quer acusar um outro, ela é covarde, ela não é sincera, ela é, vamos dizer assim, não é fraca não, tá? Eu não considero essas pessoas fracas, eu considero essas pessoas covardes. E no covarde não se confia. E a segunda pessoa é aquela pessoa que ela vai atrás da verdade real. Ela não admite viver na mentira, ok? Ela é dona do seu nariz, da sua cabeça, do seu espírito, do seu corpo. Ela não admite que outras pessoas digam para ela o que é certo e o que é errado. Ela vê e ela segue. Isso significa que ela segue a intuição da sua alma. E o que é a intuição da tua alma? É nada mais, nada menos do que... Eu tô ajeitando a blusa. Não é nada mais, nada menos do que a essência divina falando em você. Que essência é essa, Aline? Nós. Nós somos Deus. Deus habita em nós. Temos a centelha divina, nós temos a genética, nós temos o átomo, nós temos a célula divina. Ou vamos dizer que todos nós somos uma célula de Deus, espalhada nesse grande corpo que é Deus. E nós todos sentimos, toda a célula do meu corpo aqui, ela está sentindo. Ela sente quando eu estou mal-humorada, quando eu estou triste. E se eu continuar nessa vibração, eu sempre vou ficar triste e vou ficar doente. Porque eu estou emitindo essa energia para o meu corpo. E aí, grande parte do meu corpo vai ficar doente. Porque vão várias células ficar nessa mesma vibração, nessa mesma energia. E aí, o que acontece? Esse grande corpo de Deus, que é a sociedade, que é o planeta, que é os animais, que é as plantas, acabam ficando doentes. Por quê? O corpo, a célula de Deus consciente que somos nós, fazemos isso. Consciente ou não consciente, ou seja, com intenção
ou não com intenção direta, mas existe. Porque a nossa força é única e muito forte. Nós somos o universo. Cada ser humano é um universo, tá? Esse canal eu quero trazer esses tipos de situações, né? De a gente conversar, dialogar muitas questões que não podem ser dialogadas e, de uma certa forma, de umas outros canais está sendo dialogado erroneamente. Erroneamente. Não sou dona da verdade, mas a verdade ela existe. E dono da verdade é o Criador do universo. E existem leis universais que são imutáveis, porque se ela muda ou se corrompe, não há vida. A vida não continua, é simples assim, bem. Então, tem gente que quer ser dono da verdade ou que dizer que a verdade não existe e existe várias verdades. Não, a verdade é uma só. E a gente vai conversar isso em outros vídeos. E existe a mentira, sim. A gente vai falar depois. Hoje, agora, nesse vídeo, eu quero falar sobre 3 coisas, né? 3 tipos de forças que existem no mundo, no universo, e que as pessoas confundem ou acham que é uma coisa só. Que forças são essas? A magia, a feitiçaria e a encantaria. Existe magia, bruxaria e encantamento. São 3 tipos de forças de energias. Sim, diferente. Sim, muito distinta. Vamos lá. O que é magia? Magia seria o quê? Eu sou uma magia. Você é uma magia. Isso que eu tô falando, que eu tô respirando, a água, tudo é magia. Porque a magia tá em todas as coisas, em todos os lugares. Porque a magia é energia, tá? E como que eu vou manipular essa energia? De acordo com o meu sentimento, de acordo com o meu querer, daquilo que eu quero transformar. Tá? Então, magia existe. Existe magia feita. O que é magia feita? Quando a pessoa pega, né, certos elementos e invoca algum tipo de entidade, ok? Então, ela está mexendo no campo espiritual, porque existe vários mundos, não existe só o nosso mundo físico, né? O outro existe, é muito mais real, a gente fala isso depois também. E a magia, né, feita é quando manipula-se a energia da pessoa através de espíritos, né, pessoas desencarnadas ou entidades do mal ou do bem. Sim, por que do mal ou do bem? Não existe magia negativa e positiva. Ué, se existe o positivo e o negativo no mundo, meu bem, que isso é física, ok? E o equilíbrio disso, que é a perfeição, tá? Então, o negativo tem que existir, sim. O positivo tem que existir, sim. O mal e o bem. E o equilíbrio dele chega à perfeição, que é Deus. Sim, Deus, claro que Deus sabe o que é mal e o que é bom, gente. Claro que o mal também está em Deus. Nossa, Aline, que absurdo você está falando isso. Se o mal não tivesse em Deus, como ele conheceria o mal, gente? A diferença do soberano, do Criador, do Todo-Poderoso, é que ele não se corrompe com o mal. Ele sabe que existe. Então, o que é o mal? Ué, claro que você sabe o que é mal. Ou você gosta de passar fome. Ou você gosta de, no frio de 6 graus, tomar um banho gelado. Ou você gosta que alguém te agrida, dê um soco no teu nariz e saia sangue. Isso são coisas boas? Te refere a energia bom, sentimento bom ou coisas ruins? Ah, então o mal existe, né? Acorda, né? Se eu não quero levar um soco no nariz, quebrar ele, sentir dor, ficar inchado, roxo e sair sangue, isso é um mal. Só que tem uma diferença. Tem pessoas que amam, gostam de fazer o mal para a pessoa. Eles amam ver o outro sofrer. Ama dar um soco no nariz do outro e ver sangrar e ficar inchando e ficar rindo com isso. Tem gente que ama a maldade. É por isso que o mal existe no mundo. Não exatamente pela existência do mal, mas por pessoas amarem fazer maldade. E o bem? O bem é aquilo que a gente acha confortável e gostoso, né? Eu vou tomar um banho, né, no frio de 6 graus, um banho quente. Isso é bom, é gostoso? Ou isso é ruim? Eu tô com fome, tô com vontade de comer uma pizza.
Aí eu compro aquela pizza que eu tô com vontade e como ela com o maior prazer. Isso é bom, né? Ai, eu tô apaixonada, eu gosto de uma pessoa, essa pessoa vem me dar um carinho, dar um beijo, dar um cheiro. Nossa, isso é bom, né? Ok? Então vamos parar essa palhaçada, essa mentira e ridícula de dizer que o mal e o bem não existe. São energias, são... Não, filho, toma vergonha na tua cara. E bom é a verdade que sim, que quem fala isso é um manipulador, sonso, falso e gosta de praticar maldade. Então, fica de olho nessa pessoa, tá? Ou ela é uma iludida, né, que caiu nessa palhaçada, nessa conversa e vai se transformando ao pouco numa pessoa má. Acorda, desperta, tá? Então vamos lá, magia. O que eu tava falando da magia, né? Então existe a magia. A magia, ela tem a força negativa que pega pro mal. Uhum, que a pessoa vai pegar objetos, oferendas, situações ali, e ela vai invocar, sim, espíritos não legais, entidades que estão na vibração muito baixa, que sim, vai perturbar aquela pessoa que ele pediu, vai quebrar a perna, vai prejudicar ela no emprego, vai fazer ela se separar, vai fazer ela ficar até doente, com uma doença horrorosa, porque esses espíritos acoplam na pessoa e traz essas doenças. Mas, poxa, eu sou uma pessoa boa, e como que, né, esse espírito entrou na minha vida porque a pessoa fez. Gente, a gente é bom. Mas lembra que eu estava falando de energia? Esses espíritos estão numa energia com baixa vibração. E eles vão pegar você com baixa vibração. Sabe aquele dia que você tá bem, tá tudo legal, você tá feliz e começa a acontecer situações para você ficar magoado, chateado e triste? É isso aí. Sua vibração tava alta. O espírito tava querendo te pegar. Ele não consegue porque sua vibração tava alta. Ele precisa que você abaixe a tua vibração, ficar no nível dele para ele poder te atacar. Quando a gente está bem, feliz, grato, amando as coisas, a nossa vibração está aqui. Por mais que eles tentem, eles não conseguem. Eles precisam que abaixe a nossa vibração. Por isso que a gente chama de ataque. Ataque espiritual. E quem que ele vai usar? Pessoas que já estão na vibração dele. E essas pessoas vão perseguir a gente, falar mal da gente, falar palavras de desânimo, de tristeza. Se a gente tem a consciência, entendimento disso, a gente não se abala. O momento, a gente sente, óbvio que a gente tem sentimentos, emoções, só que o sentimento tá assim, ó, passa e vai, vaza, não fica com ele, porque ele vai te pegar. Entendeu? Porque certas magias ruins pegam em pessoas boas, porque minam, sabe aonde? Aqui, ó, na cabeça. Começa a repetir, igual um mantra, coisas negativas, coisas... E aí você vai manipulando teu cérebro, entrou aqui, desceu pra cá, tu pode até morrer com essa magia. Entende? Então não leva pro coração. Deixa fora o que é de fora e cria o que é seu, tá? Magia boa, gente. Magia boa, ela também acontece, tá? Só que as pessoas esquecem de praticar a magia boa. Vamos praticar a magia boa? Vamos. Fala coisas boas. Coloca uma flor no altar para a entidade que você ama, para Deus, para, sabe, para o seu guia. Coloca um copo d'água para o seu anjo da guarda, reze, agradece, olha a vida, olha para a janela e vê o sol, sinta o ar. Isso é magia boa, cara. Quando você diz para alguém coisas boas, você está praticando magia boa. Você pode estar curando alguém. Então, gente, vamos ter consciência das coisas que existem e ela existe. Outra coisa que eu vou falar, no final eu falo. Vamos lá, feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria também existe. Feiticeiros são aqueles que falam, têm o poder da língua. Você é um feiticeiro. Você tem língua? Você tem voz? Você tem consciência? Tu tem sentimento para criar alguma coisa? Tem, então você é um feiticeiro. Feiticeiro é que faz a energia
criar pela sua palavra, pela sua vontade. Então, quando eu falo, eu quero passear no domingo assim, assim, assim. Eu tô jogando uma feitiçaria. Ou até feitiçaria má. Ah, sim. Que fulano quebre a perna. Cara, se eu falei isso com consciência, com sentimento verdadeiro disso, fulano vai quebrar a perna. Sim. Se eu falar, fulano vai separar não sei o quê, fulano vai brigar, eu tô jogando uma feitiçaria. E a vontade do espírito humano é tão forte, lembra que eu falei no início? Que nós somos o quê? Células de Deus. Nós somos pequenas partes de Deus, então nós temos o poder. Ou você acha que os crentes, né, os budistas, hindu, umbanda, espírita, ele faz por causa de quê? Porque tem convicção do espírito, ele crê em Deus e invoca aquilo. Ele desperta que está dentro dele, tá? Então o feiticeiro é aquele que fala, tá? Ah, pode sim fazer feitiçaria também com objetos, né? Pega um voodoo e eu pego ali aquele boneco e posso ficar falando maldição para aquele boneco, amarrar aquele boneco, fazer um monte de coisa, tô fazendo feitiçaria. Porque é verbal, eu tô botando toda a minha energia ali, tô canalizando. Mas será que existe voodoo do bem? Claro que existe. Só que as pessoas não fazem, né? A pessoa tá doente, tá vendo que uma pessoa tá com depressão. Você pode fazer um voodoo do bem. Você pega um bonequinho com a intenção daquela pessoa e começa a falar. Porque às vezes a pessoa mesmo, fisicamente, ela não vai escutar você. Mas você pode fazer um voodoo do bem. Pega aquele bonequinho, canaliza aquela pessoa e fala. Você é uma pessoa linda. Você é uma pessoa amorosa. Você vai sair dessa. Você agradece a vida. Olha a saúde que você tem, olha a casa que você tem. Você está fazendo voodoo do bem, você está fazendo feitiçaria do bem. Então, gente, vamos praticar. O povo falta, peca, é peca. Peca quer dizer deixar de fazer. Pecar é deixar de fazer o bem. Tá? Se liga nisso. E se perde por falta de conhecimento. Tudo isso tem sim o lado negativo e positivo, o bem e o mal. Só que quando a gente junta isso, é o equilíbrio. Nossa, mas como que eu vou juntar o bem e o mal, o mal? Gente, é quando a gente tem o senso de justiça. Porque quem é muito bonzinho só leva na cara. Só leva na cara, só se ferra. Ok? Quem é mal, por um momento, ele se dá bem e ferra todos os bonzinhos, tá? Só que quando a gente pega o equilíbrio disso, acontece a justiça. A justiça é a consciência de que a lei do universo, ela acontece. E vem a lei o quê? Que todo mundo conhece? Da colheita. Eu vou plantar e eu vou colher, tá? Então a justiça existe. Então a feitiçaria é falada, tá? A feitiçaria, os feiticeiros são aquelas pessoas que têm o poder na fala. Ele verbaliza, ele tá fazendo uma feitiçaria. Não precisa de muito não, gente. É o teu poder interno, é o seu espírito. Então, verbaliza. Eu vou me casar e ser muito feliz. Verbaliza pra você. Sim, tem que verbalizar, tem que falar, tá? Encantaria, o encantamento. Ah, tem a bruxaria também, tá? Também já falo. Encantamento. O encantamento são é a manipulação dos elementais. Dos encantados. Eles existem, gente. Acorda. Fadas, gnomos, elfos, sereias. Existe. A gente não vê fisicamente. Lembra que eu falei que existe vários mundos? Existe vários mundos, tá? Existe vários mundos. Só que a gente não vê com os olhos físicos. Não é porque a gente não vê com esses olhos físicos que eles não existem. Eu não vejo o oxigênio que eu respiro,
Logo, o planeta inteiro está cheio de oxigênio e sem o oxigênio não teria vida, ok? O oxigênio está aqui, partículas de Deus, energia acontecendo, o vento, tá? E outras coisitas mais, tá? Então, sim, eles existem. Então, o que que é encantaria? É esse lado dos encantados, tá? Esses povos dos encantados. E quando a pessoa ela tem a manipulação da encantaria, ela invoca esses encantados para as pessoas. Ou ela mesmo tem essa energia da encantaria, porque nós temos, todo mundo tem também. Sabe aquelas pessoas que são manipuladoras, são mentirosas, são falsas e elas conseguem encantar a pessoa só no falar? Ela olha até dentro dos seus olhos para falar. Ela tá praticando encantaria. E muita gente, às vezes, gente, nem tá percebendo que tá praticando encantaria, mas ela viu que deu certo e ela continua. E tem um montão de gente caindo. Mas quando a pessoa tem a consciência e o poder da magia, que é toda essa energia que envolve o planeta e nós mesmos, essa encantaria ela fica muito mais potente. Essa encantaria causa uma dor de cabeça, uma dor de barriga, causa cegueira, né? A pessoa faz tudo que a outra tá falando. É manipulação, é encantaria, tá? E a bruxaria. Também temos a bruxaria. A bruxaria é as forças elementares também da natureza: fogo, ar, fogo, ar, terra, tá? E a água. A bruxaria ela pega a força, né, dos elementos e ela invoca essa força porque existe uma energia muito forte na natureza, ou você acha que não? Então existe essa energia muito forte na natureza e ela vem fazendo esse tipo de coisa, bruxaria. Então eu invoco a força da natureza, né? Todo mundo sabe que as bruxas são naturais, naturalistas. Elas mexem com erva, elas mexem com fogo. Existe a bruxa do ar, do fogo, da terra, da água, tá? E a bruxa top é quando ela consegue manipular esses quatro elementos. E aí ela invoca para a maioria das bruxas vem para ser para cura, para libertação. E tem as bruxas que invocam, né, para fazer as maldades também, sim, né? E aí invocam espíritos não legais. Esses espíritos que eu falei que estão em baixa vibração, né? Ou, né, mais popularmente conhecidos como os demônios. Mais popularmente conhecido como demônio. Em outras culturas, falam de outros, né? Anjos caídos, obsessores, né? Espíritos vingadores e outros, né? Existem várias denominações. São, sim, espíritos humanos, como eu e você, desencarnados, que chegaram a um nível tão baixo de energia que eles perderam até a forma humana no perispírito. Então, quando o médium, né, a pessoa que tem o dom de visão, ela vê coisas horrendas, coisas deformadas, igual monstros, porque eles perderam a essência humana. Como, Aline, eles perderam a essência humana? Pelo sentimento. O sentimento, ele não está no campo físico nosso. O sentimento está no nosso perispírito, tá? No nosso espírito. Aquilo que não se toca, que está dentro aqui da gente, que fazendo gente esse movimento, dando vida. Esse espírito, ele vai perdendo a forma humana quando ele perde os sentimentos nobres. Sim, existem sentimentos nobres e sentimentos não nobres. O que é isso? Qual é o sentimento nobre? Empatia, amor, benevolência, né? São sentimentos nobres que elevam o nosso espírito. Quais são os sentimentos não nobres que deixam a gente com essa forma não humana e até criando formas, né, monstruosas no nosso perispírito? Porque tem gente que tá assim, encarnado, tá? Encarnado, seu perispírito já tá, filho, deformado.
E aí, quando desencarna, ele vai para qual vibração? Lá embaixo. Tá? Aí vai ficar lá, nos infernos da vida. Vamos lá. Qual os espíritos não nobres? Inveja, vontade de vingança. Aquele que só se faz de vítima, ele nunca melhora, ele nunca tem que melhorar. Os outros estão perseguindo ele o tempo inteiro. Tá? Receber ataque espiritual e ter entendimento disso é uma coisa. Você não vai ter um espírito querendo vingança, raiva, tá? Mágoa. É um sentimentos e emoções totalmente equivocadas, loucas, desequilibrada. A pessoa tem tanto ódio, tão furor, que o olho dela, você olha no olho de algumas pessoas, você vê que ela não tem nem brilho mais. O olhar já não é humano, porque o perispírito dela já está em outra forma. O tom de voz, quando ela fala, gente, a gente passa até mal. Porque a energia está tão negativa que, nossa senhora, tá? Então, esse aí é o encantamento. Quando a pessoa desculpa, a bruxaria, quando pega os elementos, as forças elementais da Terra. E encantaria quando pega, né, os encantados. E sim, tem encantado legal e tem encantado não legal. Tá bom? Então são os quatro: feitiçaria, bruxaria, magia e encantaria. Desses quatro, magia, feitiçaria e bruxaria são fortíssimos. Pode até matar uma pessoa, tá? Como também pode reavivar, mas eu tô querendo colocar os três porque os três é muito fácil identificar, tá? A gente sente dor, a gente já sente uma irritação, a gente sente até o espírito perto da gente. É muito rápido identificar pela densidade, pela força maligna que é. Quando vem, né, na força negativa que eu tô falando. Agora, a encantaria dos quatro é o mais perigoso. Porque encantaria você não sente. Porque já fala, você fica encantado. Se eu tô encantado, tá bom, eu não tô sentindo, tá gostoso. Aquela pessoa, sabe? É mais difícil sair da encantaria do que você imagina. Os outros falam muito dos outros três, mas os outros três é mais fácil identificar porque sente muito rápido esse peso, mas a encantaria, olha, é para tirar a encantaria de uma pessoa demora e leva tempo. E não vai ser diretamente com a pessoa. Quando a pessoa está por efeito de bruxaria, magia negra e feitiçaria, ela logo sente, ela pede ajuda. Agora, quando a pessoa está encantada, ela não vai pedir ajuda. E você vai falar e ela não vai acreditar em você. Muitas vezes só percebe, mas não dá para falar, porque a pessoa está encantada. E a pessoa encantada, ela não vai ver nada. Ó, já tem 28 minutos. Eu quero fazer vídeos curtos para não ficar chato. Eu detesto. Então, aí, aqui eu expliquei o que é magia, feitiçaria, bruxaria e encantamento. Acorda. Uma dica: não caia nas mentiras. Tudo isso aí pega, sabe o quê? Cabeça e emoções. Nada disso pode pegar o seu coração. O seu coração, a sua intuição, é o divino que manifesta em você. Nada e ninguém pode corromper o divino, a não ser a própria pessoa. Nenhum tipo de bruxaria, magia, feitiçaria ou encantamento pega coração. Tudo isso pega mente e emoções. Então, tem como se libertar? Tem. E aí eu vou deixar para outro vídeo para não ficar tão longo, tá bom?